Vamos começar com o nosso prelúdio, para a gente já ir relaxando, entrando em sintonia com o mistério, para a gente celebrar juntos hoje o mistério da vida no mistério de Deus. Ouçamos o prelúdio. Claudinha, obrigado. Você sempre traz assim um halo de espiritualidade para a gente. Sua música sempre nos contamina, nos abre ao mistério e nos sintoniza com isso que a gente quer se sintonizar, que é a presença de Deus no nosso caminho. Muito obrigado mesmo. Hoje nós vamos celebrar as famosas bem-aventuranças de Jesus. Quando os evangelhos foram traduzidos para o latim, imediatamente bem-aventurança virou felicidade. E todo o nosso ideário de felicidade contaminou as bem-aventuranças de Jesus. Seja o imediatismo das nossas posses, portanto, dinheiro, casa, comida, seja as idealizações de uma felicidade perfeita, um futuro de uma plenitude que não se extingue, um paraíso perdido que vai ser recuperado lá na frente. De alguma maneira, a gente contaminou com a nossa felicidade as bem-aventuranças de Jesus. Mas, se nós nos lembrarmos que algumas pessoas viveram na carne o preço dessas bem-aventuranças, aqui no Brasil nós tivemos Dom Helder Câmara, que disse que para ser feliz com Jesus é preciso ser triste com quem é triste. Francisco de Assis, que disse que para conhecermos as bem-aventuranças é preciso abrir mão das nossas seguranças. Essas bem-aventuranças continuam a nos provocar. Tolstói, o autor russo, disse de maneira belíssima que nem todo mundo nasce para a felicidade que imagina, mas todo mundo nasce para conquistar as bem-aventuranças que Deus nos desafia. Hoje nós vamos celebrar esse desafio. Na carne, no osso, na caminhada de cada um de nós, sem idealizações, nós vamos celebrar isso que talvez seja a proposta de felicidade de Jesus de Nazaré. Na contramão das nossas felicidades, mas nos desafiando a horizontes de humanização do nosso caminho. É isso que nós vamos celebrar hoje. Então, que Deus abençoe as nossas bem-aventuranças, para que a gente seja um bem-aventurado ou uma bem-aventurada, segundo os desafios do próprio Deus. Vamos ouvir o primeiro cântico de hoje, As Bem-aventuranças. Bem-aventurado
Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são todos os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque de justiça serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem contra vós. Exultai e alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem contra vós. Exultai e alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Puxa vida, tá chegando aí daqui a pouco o DVD do nosso Pedrão. Pedro Gospel Concert. Vai, bonito a beça, lindo. Nós vamos acompanhar a leitura de um autor que a gente está estudando na classe Poutilhes. José Maria Castilho, um teólogo católico que é muito, muito querido, né, na comunidade católica, sobretudo pelo Papa Francisco. Ele diz assim: o critério determinante da ortodoxia do crente no Deus de Jesus, está no compromisso e na seriedade com que se empenha em aliviar o sofrimento humano. Mede-se igualmente pelo empenho em conseguir que aqueles que se encontram conosco na vida se sintam mais felizes por ter nascido. Quando se trata da ortodoxia da fé em Deus, mais importante e acima das verdades do nosso saber, está a humanização do nosso comportamento. Ou seja, pergunta bonita a gente podia tirar daqui. Quantas pessoas são mais felizes porque nasceram ao nosso lado? Quantas pessoas? Bem-aventurados e bem-aventuradas aqueles e aquelas que nasceram ao lado da Marisa, da Celinha, da Marcinha, da Solange, da Regina, de cada um de nós, porque a nossa vida produz felicidade na vida alheia. Vamos ouvir mais um cântico, Cancioneiro 113, a música chamada Cada Instante.
Lindinha, arrebentou. Você e Claudinha, hein? Vocês duas deram um show lindo. Nós vamos, nesse momento, fechar os olhos e acompanhar esse instante de oração, as palavras da nossa Solange, e entrar em contato lá no íntimo, com aquilo que está para além do íntimo, o mistério que a gente chama de Deus. Querido Pai, amado Deus, nosso amigo, nosso tudo, como gostava de dizer nossa pastora Lênia Guzmão. Bem-aventurados temos sido nós, porque temos nos acolhido uns aos outros, temos nos amparado uns nos outros e temos nos amado uns aos outros, apesar de todas as nossas diferenças. Bem-aventurados temos sido nós, que temos sido bênção, que temos sido luz uns para os outros ao longo de todos esses anos. Bem-aventurados temos sido nós, que temos sido abençoados pela convivência com vidas preciosas, vidas que nos inspiram, que nos influenciam, que nos formam. Bem-aventurados temos sido nós, que experimentamos a amizade de pessoas como Lênia Guzmão, Jonas Rezende, Misa Vanderlei, Jéter Ramalho, Heber Paz Leal, Tia Eunice, Valdo César, Elter Elisânias Maciel, companheiros de caminhada e nossos para sempre amados ancestrais. Bem-aventurados temos sido nós, que ao desejarmos o CREI, podemos vê-lo nascer, crescer, desabrochar e finalmente andar com as próprias pernas. Bem-aventurados temos sido nós, que durante todos esses anos temos nos encontrado para orar juntos e para juntos orar uns pelos outros. Bem-aventurados temos sido nós, que todos os domingos nos reunimos para ouvir a Tua palavra e para Te louvar. Bem-aventurados temos sido nós, que há 58 anos nos reunimos todos os domingos para partilhar a Tua mesa. Bem-aventurados temos sido nós, que há 50 anos nos reunimos todos os domingos como Tua Igreja. Bem-aventurados permaneceremos nós, cuidados pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém. Solange, eu tenho certeza que se tivesse um monte na ICI, lá em Ipanema, as bem-aventuranças de Jesus teriam sido essas. Ele diria, ou no final ele ouviria você e diria, amém. Coisa linda, que bem-aventuranças bonitas. Nós vamos ouvir a leitura do Evangelho de hoje. São as bem-aventuranças de Jesus, do Evangelho de Mateus, pela nossa Celinha. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje nós contaríamos com uma dinâmica parecida com a da celebração do culto passado. Eu e o Edson compartilhamos a palavra, a gente tinha planejado isso. Como o Edson não pôde estar presente aqui, diante da tela, né, ao vivo, entre nós, ele gravou a mensagem dele.
gota da água, água da gota, né? E passou aqui no primeiro momento do culto. Seria assim hoje. Nós compartilharíamos a palavra e beberíamos dessa palavra através do Jacler e da Luciana. Luciana teve um problema, ela está presente, até gravando o culto de hoje, mas não pôde estar na partilha da palavra. Então, a palavra ficou responsabilidade do nosso amigo Jacler. Mas a gente vai voltar a fazer isso, né? Duplas, para a gente pluralizar as perspectivas e se enriquecer com a sua diversidade. Então, hoje eu queria agradecer demais ao Jacler, porque a gente só soube que a Luciana não poderia estar com a gente para nos enriquecer com a sua presença mais próxima aqui do culto, e o Jacler prontamente assumiu o desafio, reelaborou a mensagem, né? Desde ontem ele foi trabalhando e está aqui conosco para trazê-la para a gente. Então, Jaclão, é com você, meu irmão. Me ouve, Alexandre? Bom, então, bom dia a todos, nesse domingo 8 de novembro, e o texto, né, que nós temos para esse domingo, lido pela nossa querida Célia, vai ser a nossa fonte de inspiração para essa manhã, para essa semana que começa hoje. Bom, esse texto, né, separado justamente para esse domingo pelo calendário litúrgico, é um daqueles que todo mundo conhece. Dos textos bíblicos, a gente recolhe alguns que, para o amplo público, são bastante conhecidos, como os 10 Mandamentos, o Salmo 23, a oração do Pai Nosso, e certamente a gente já também ouviu alguma vez esse texto de hoje ser usado em diferentes situações. Esse texto bíblico das bem-aventuranças, esse bloco das bem-aventuranças, ele abre o primeiro grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Isso é um dado muito importante para a gente considerar. O Sermão da Montanha, ele começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, e ele é inaugurado por esse trecho das bem-aventuranças. Agora, embora esse texto seja amplamente conhecido, alguma das formas com que esse texto foi lido parecem se distanciar bastante do que imaginamos ser sua finalidade. Talvez alguns encontrem nesse texto uma espécie de fórmula ou norma para trilhar o caminho que leva à felicidade. Inclusive, isso nos obriga a pensar na própria ideia de bem-aventurado. Será que realmente a palavra feliz é uma adaptação razoável, considerando as palavras que usamos no nosso dia a dia? Será que bem-aventurado significa feliz? Será que é razoável dizer que poderemos alcançar um estado emocional de felicidade quando formos pobres de espírito, quando estivermos aflitos, ao estarmos sendo perseguidos, ao sermos insultados? Será que é isso mesmo a que Jesus se refere? Eu até concordo que existem muitas coisas positivas no texto. Ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser puro de coração, promover a paz. Mas todas as condições foram colocadas em conjunto no mesmo texto, como se devessem ser encaradas da mesma forma. Se a gente seguir esse caminho da felicidade, dentro dessa construção, dessa ideia, né, a felicidade e esses atributos que o texto nos apresenta, talvez estaríamos dando graças a Deus por sermos xingados ou perseguidos, ou até pedindo a Deus que nos xinguem e nos persigam para sermos mais felizes. Vocês me desculpem, mas isso estaria mais próximo de um delírio religioso do que de um caminho que mereça ser trilhado.
particularmente, eu estou completamente fora dessa proposta. Inclusive, eu pego carona na nossa cultura brasileira, nas palavras de Milor Fernandes, que satiriza justamente a fragilidade desse conceito de bem-aventurado e aproveita para usar a ideia de bem-aventurado em suas pérolas. Diz assim Milor Fernandes, brincando com a ideia: bem-aventurados os filhos dos ricos, porque eles herdarão o reino dos seus. Ou também, bem-aventurados os caolhos, porque só vem a metade. Bom, a gente vê assim, com essas brincadeiras do Milor Fernandes, que a palavra, a expressão bem-aventurado é até bastante frágil. Bom, então, se a gente pensar assim, a gente volta à estaca zero. A gente ainda não sabe o que é bem-aventurado e como é que a gente vai prosseguir na leitura desse texto, porque é a primeira palavra que aparece. Bom, existe, né, desses especialistas em Bíblia, né, há quem diga que nenhuma palavra em português seria adequada para traduzir o sentido de bem-aventurado. Mas talvez consigamos captar um pouco do sentido pelo contexto mais amplo desse texto. Se a gente voltar algumas páginas no texto bíblico, 2 capítulos antes, a gente vai encontrar aquela excêntrica figura de João Batista batizando as pessoas num rio. Num dia, ao ver os fariseus e saduceus se aproximando dele para se batizarem, João deixa seu recado: cobras venenosas, façam coisas que provem que vocês se converteram. Não fiquem achando que basta dizer, somos filhos de Abraão. Camaradas, Deus faz nascer filhos de Abraão até de pedras. Jesus, depois de João, usa a mesma palavra converter, mas de uma outra maneira. Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Parece que Jesus quis introduzir a ideia de reino do céu. E essa ideia estava ligada, de alguma forma, a uma nova maneira de a vida acontecer. Além disso, o texto bíblico parece querer mostrar um pouco da essência desse reino do céu a partir de uma prática de curas e de recuperação da dignidade de pessoas deixadas à margem ou, no mínimo, desamparadas daquele tempo. Num desses dias, depois de atender às necessidades das pessoas que se amontoavam em torno dele, Jesus nota uma oportunidade para deixar um recado mais profundo sobre o que seria esse tal de reino dos céus. Talvez depois da convivência, daquele atendimento emergencial, da recuperação do ânimo, de uma espécie de reabilitação existencial, aquela massa de gente simples e fragilizada fosse capaz de compreender o que Jesus queria dizer quando falava de reino dos céus. Então, Jesus sobe uma montanha, as pessoas o acompanhavam e ali estava constituída uma bela sala de aula a céu aberto, entre pedras e arbustos, sem microfones, sem data show, restando apenas uma espécie de atenção vital. Eu imagino que essa aula tenha durado umas 2 horas, e no final do texto bíblico a gente vê que as pessoas ficaram maravilhadas com tudo aquilo que Jesus disse naquela ocasião, até porque Jesus não tinha aquela empáfia dos senhores da religião. Aliás, o movimento de Jesus na cena merece um destaque. Ele sobe a montanha e todo mundo sobe junto com ele. Lembrem-se que, no imaginário judaico, a montanha era justamente o lugar sagrado da habitação de Deus. Assim foi no Sinai, assim foi em Jerusalém, tanto nos tempos de Davi quanto nos tempos de Jesus. De forma simbólica, o texto indica uma nova forma
de se posicionar diante desses lugares sagrados, sem temor, mas com interesse sincero. Se, por um lado, a divindade no Êxodo falou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo, Jesus diz: vinde a mim, todos vocês cansados e sobrecarregados, tirem as sandálias dos pés, porque eu lhes darei descanso. O que isso significa? Se pensar assim for razoável, parece que Jesus está propondo uma virada na espiritualidade. A partir desse cenário, então, talvez consigamos compreender melhor o sentido de bem-aventurado. Jesus diz que no reino dos céus serão os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os sedentos e famintos de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os promotores da paz, os perseguidos e as vítimas de insultos, os bem-aventurados. Talvez muitos daqueles ouvintes estivessem se identificando de alguma forma com cada uma dessas categorias apresentadas. Pensando assim, talvez o que as palavras que o Evangelho de Mateus testemunham a respeito de Jesus é que ele provoca uma virada na noção de mérito, no seguinte sentido: todos os que no dia a dia são passados para trás ou taxados de perdedores terão assento preferencial no banquete do reino do céu. Todos os que não se preocupam com as cartilhas do sucesso e da prosperidade serão abraçados e acolhidos por Deus. As bem-aventuranças, pensando assim, são um discurso de boas-vindas para aquela gente que tinha acabado de sentir na própria pele o que o texto bíblico chama de cura. O reino do céu, então, ele representa um ambiente paralelo ao que a gente poderia chamar de reino da terra. Além disso, se pensarmos que esse reino tem uma espécie de porta de entrada, haveria uma placa na entrada indicando não os requisitos, mas as consequências. Assim, talvez, bem-aventurado signifique abençoados serão. Abençoados serão todos aqueles e todas aquelas que não tiveram a chance de viver uma vida saciante e saciada. E também todos os que não foram reconhecidos porque não usaram a escala do mérito para medir o valor na vida e para a vida. Querem uma provocação? Sem problemas. Bem-aventurados os ladrões da cruz, que resolveram pensar de forma diferente nos últimos momentos, porque esses regozijarão no paraíso. O ponto é, se as bem-aventuranças forem compreendidas como um conjunto de regras para alcançar a felicidade, nós recairíamos num novo legalismo. Não serviriam para escancarar as portas da vida. O reino dos céus não tem muros, guardas, pedágio, câmeras de vigilância, muito menos confissão doutrinária, nem padrão estético. Trata-se de uma verdadeira casa comum, ao contrário de tudo o que estamos acostumados. Talvez o nosso desafio seja encontrar, a partir desse modelo dos bem-aventurados, os novos atores para o nosso tempo, que correspondam aos mesmos tipos a que Jesus se referiu. Quem são esses bem-aventurados hoje?
todo o Sermão do Monte estabelece o ponto de partida para essa nova forma de viver que Jesus estava propondo. Quem são esses que a vida não favoreceu, mas para os quais os céus estão abertos? Esses têm nomes, têm cor, têm afetos, têm esperanças e são deixados à margem todo dia pela sua condição. Às vezes taxados de bobos, às vezes taxados de sonhadores e às vezes taxados de gente que não presta. Corremos o risco de transformar tudo isso numa bela ideia de perfeição inalcançável. Aliás, esse foi um grande esforço de toda a teologia construída ao longo de 2000 anos, essa perfeição. Por isso, o nosso trabalho como comunidade em serviço nesse século XXI precisa, mais do que nunca, ser o de criar e de potencializar os meios reais para que mais pessoas sejam acolhidas como bem-aventurados, abençoados, revitalizados. É preciso aniquilar todo e qualquer discurso de um reino dos céus alienado e alienante para uma dinâmica profundamente real e existencial. Cada um de vocês já pode estar pensando em várias formas de apresentar, de vivenciar, de experimentar e de tornar vivenciável, tornar experimentável um ambiente onde todos e todas se sintam abençoados. Por isso Jesus diz em outro evangelho, colando lá no nosso evangelho de João: levantem os olhos e vejam, os campos já estão prontos para a colheita. A foice afiada para essa colheita não pode ser a do mérito, mas apenas a da graça. Quem sabe assim, nós esbarremos na felicidade. Amém. Amém, Jaclão. Muito obrigado. Poxa, eu achava que hoje você ia revelar a fórmula da felicidade, que eu tô doido para virar coach, cara. Coach espiritual. Tava doido. Você tirou todas as minhas pretensões. Agora não tenho mais como. Brincadeira à parte, vamos cantar Eurico Marchon e Jonas Rezende. Encontrei-me. Encontrei-me na busca de Deus, descobri o que é libertação. Vi que as sendas da terra e dos céus marcam encontro no meu coração. Confirmei que é o sentido da vida, a verdade que nos revelou. Pois pra Deus não há busca perdida, dele ele procurou, logo achou. Agora sinto que proclamar alegrias que são vida e luz é nossa missão e ao mundo anunciar. Só há um caminho e este é Jesus. Encontrei-me na busca de Deus, descobri o que é libertação. Vi que as sendas da terra e dos céus marcam encontro no meu coração. Confirmei que é o sentido da vida, a verdade que nos revelou. Pois pra Deus não há busca perdida, dele ele procurou, logo achou. Agora sinto que proclamar alegrias que são vida e luz é nossa missão ao mundo anunciar. Só
só há um caminho e este é Jesus. Puxa, obrigado, Euricão. Nós vamos hoje ser acompanhados, aliás, orientados na Eucaristia pela mãezinha, nossa Maria Júlia. Eu, ao lado da Cíntia, usufruo dessa maternidade tão gostosa. As duas vão celebrar conosco a Eucaristia de Jesus e, em seguida, orar o Pai Nosso e realizar a oração pela comunidade. Mãezinha, o comando é seu. O comando é da Cíntia. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Essa fala foi relatada no Evangelho de Lucas. Certamente o evangelista se refere a alguém que se sente feliz, se sente abençoado por estar saciado. Jesus aproveita essa fala e nos traz uma parábola. Havia um homem que tinha feito um banquete, uma festa muito grande, e ele convidou a muitas pessoas. Quando esse banquete estava pronto, esse homem chama o seu servo e pede que ele avise aos convidados que já podem se achegar à festa. Tal, então, é a surpresa desse servo e a decepção quando as pessoas começam a lhe dar desculpas. Não vou poder ir, aquela coisa que a gente conhece bem do carioca às vezes, não, tem um outro compromisso. E esse servo, então, volta ao Senhor e diz, os convidados não virão, eles não vão poder vir. O Senhor fica invocado, fica muito irritado e fala, eu quero essa casa cheia. E ordena, então, que esse servo vá e convide as pessoas, que ele convide, então, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E assim o servo faz, convida todos da cidade, esses marginalizados. Eles chegam ao banquete e ainda tem lugar. A casa ainda está vazia, quer dizer, tem esses convidados, mas ainda há lugar para mais gente. E o dono fala, eu quero essa casa cheia. Então ordena o servo que vá e faça um segundo convite. Então ele vai além da cidade e convida então os estrangeiros, convida para que todos os que estavam fora da cidade se acheguem. E o dono da festa fala, eu quero essa festa cheia. Mas os primeiros convidados, aqueles que deram desculpas, esses não vão comer do meu banquete. Então, o teólogo Ivo Storniolo, ele, ao comentar esse texto, ele diz que o banquete é o reino dos céus e é o reino da justiça. Portanto, hoje, aqui, diante dessa ceia, esse é o banquete da justiça. O convite está aqui. E nós vamos participar desse banquete? Quem garante que nós não somos esses primeiros convidados que estamos dando desculpas e estamos nos furtando a esse banquete da justiça? Não sabemos, então, que o convite para o banquete, para a ceia, é o convite para a prática dessa justiça? Qual resposta a gente vai dar? Vamos dar as desculpas? E com coragem de assumir a participação no banquete da justiça do reino, com esse espírito, tomaremos o pão e o vinho, pedindo a Deus pela nossa comunidade e com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, tomemos agora o pão e o vinho.
E terminamos assim este momento da Eucaristia, em que nós estamos todos juntos, no mesmo coração e nos mesmos objetivos. Amém. Obrigado. Obrigado. Mãezinha Cíntia, coisa bonita. Esse é o banquete que nos interpela a justiça. Espero que essas pessoas das outras cidades, esses estrangeiros, excluídos, párias, tenham se alimentado com a gente. Amém. Tenham se alimentado com a gente. Eu senti isso. Não só a gente aqui se alimentou. A família da Lu, que a Lu está ali cuidando. A família de cada um de nós. As pessoas que estão nos hospitais com os respiradores por causa da Covid. As pessoas que estão em situação de rua, sem teto. Todos eles e elas comeram com a gente. Muito obrigado por essa partilha. Nós vamos acompanhar a leitura desse texto do Tagore, que diz exatamente assim: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era uma alegria. Sentido da nossa Eucaristia. Vamos ouvir, então, essa ode à vida. A ode é uma vida que, cheio de percalços no percurso, pode ser celebrada com muita bem-aventurança e plenitude. O que é do Gonzaguinha, das nossos amigos e amigas de Petrópolis. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento. Ela é alegria ou lamento. O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Você diz que ela tem prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida, ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça gira. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu
Que beleza, hein? Celinha dançando. Vi um monte de gente dançando aqui. Ana, Neno, coisa linda. Poxa, desses cantores, duas são minhas amigas há quase 20 anos, Lirinha e Simoninha. Elas pegam no meu pé, elas... Não posso nem falar o que elas fazem comigo, mas fiquei aqui tão emocionado com as duas. Que felicidade ouvi-las. Bem-aventurados e bem-aventuradas aqueles que escutaram nesse momento essa canção. Quando acabar a pandemia, eu espero que a gente faça um culto que no final a gente termine cantando isso e se abraçando, sem máscara, sem nada. Vai acabar esse negócio, todo mundo se beijando e se abraçando, que nem um monte de maluco no meio da ICI. Vamos celebrar cantando a vida com essa música. Muito bonito. Jacler, as comunicações, meu amigo. Bom, 2 breves avisos para a gente ir encerrando a nossa programação de hoje, que é a 34ª na quarentena. Resistimos até aqui. 34 encontros online, nesse que é o 32º domingo do calendário litúrgico. Nosso ano litúrgico está acabando. Daqui a pouco viramos para mais uma caminhada com os evangelhos, mas enquanto esse ano não acaba, nós temos várias atividades online, ainda sem previsão de retorno. Algumas pessoas me perguntam quando que a gente volta? Sem a menor ideia. Tá? E vocês podem divulgar essa informação. Não temos a menor ideia de quando retornaremos. Precisamos ter a tranquilidade de esperar a situação toda se acalmar. Enquanto isso, nós temos a nossa classe poutílica às segundas-feiras, às 6h30, as nossas reuniões de oração nas quartas-feiras, conduzida pelo nosso querido Vitor, aos domingos as nossas celebrações como essa e os ensaios dos grupos musicais que não se restringem apenas ao Coro Mirza, né, ao grupo de Petrópolis, mas várias iniciativas também e que vocês podem se engajar, participar, preparando uma música, alguma para um outro momento aqui do nosso culto. Tá? Então, seguimos dessa forma, contando, obviamente, com a sua participação. E nessa semana nós temos bastantes aniversariantes, a começar por amanhã, no dia 9, Carlos Fernandes Fuentes de Araújo, Elizabeth Sarmento Costa, João Vicente Martins Emerick Marchon, no dia 10, Bruno Batista Freixo, Ninas Chavarri, no dia 12, João Paulo Lessa Pellegrini, Maria Isabel Araújo Lima Duque Estrada, no dia 13, Andréa Maciel de La Reza, no dia 14, nosso professor Marcos Reis Pinheiro, Severino Flávio Dantas Guerra Barreto e Tomás Choqueta Toledo de Arruda. Desses que foram mencionados, nós temos alguém presente aqui? O Roberto colocou aqui no chat, eu também. Você está fazendo aniversário hoje, Roberto? Ah, é outra coisa, tá? Já fui informado aqui pela nossa produção que foi outra coisa. Mas, bom, pelo menos a feijoada, acho que todo mundo foi convidado. Bom, não sei se tem alguém aqui conosco hoje. Se tiver, levante a mãozinha ou não reclame depois. Bom, acho que não tem, né? Infelizmente, acho que não fomos agraciados pelas flores da nossa comunidade que fazem aniversário hoje. Mas, obviamente, não fugirão das nossas orações, das nossas ligações, e-mails e WhatsApp. Alexandre, é contigo, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Jaclão. Olha, alguns avisos que eu acho que importantes para a gente. Quem quiser participar do culto, a gente tem colocado pessoas que se disponibilizam a participar, leitura, até mensagem mesmo, né? Luciana, Jacler, a Nelly, na condução maravilhosa dela, né? Há poucas semanas, né? A condução do culto. O espaço está aberto para todo mundo, a gente vai arquitetar uma maneira da gente colocar todo mundo participando. A ideia é que as pessoas tenham lugares aí de participação, né, efetiva nas celebrações. Então, é só entrar em contato comigo e a gente planeja isso. Então, hoje nós tivemos a mãezinha, a Cíntia, celebrando a Eucaristia, não pudemos contar com a presença da Lu, que está ali a serviço de cuidados muito, muito importantes, mas tivemos o Jacler,
Então, está aberto para todo mundo. É só falar e a gente coloca. Vai ser um grande prazer e privilégio. Hoje, à tarde, nós vamos receber a grande pensadora, teóloga, a irmã, a freira Ivone Gebara. Ela viria no culto da manhã, estaria conosco aqui hoje. Só que a agenda dela está tão complicada que pela manhã ela não está podendo participar de nada até o final do ano. Então, ela me perguntou se poderia participar de alguma coisa à tarde. Tem o culto da Igreja Reformada Ecumênica. Acabou que a gente abriu espaço para que a ICI, a Igreja Reformada Ecumênica, que vai ter uma participação da Igreja da Garagem, a gente possa receber a Ivone Gebara. Ela vai falar sobre teologia ecofeminista, sobre a relação entre ecologia e feminismo na teologia contemporânea. Ela é um dos maiores nomes do mundo nesse tipo de pensamento. Então, será realizado o culto às 5h, com participação da ICI, na liturgia e tudo. Quem quiser participar, é o mesmo ID para entrar. Igualzinho a gente entra no culto aqui, é a mesma coisa, porque vai ser esse ID do Zoom. Então, é só entrar, da mesma maneira. Tá legal? Tá todo mundo mais do que convidado. Beleza? Muito bom, vamos finalizando. Vou pedir para que a gente feche os olhos. Daqui a 1 ou 2 domingos, a gente vai ver, a gente vai celebrar... É hoje, Ana, exatamente, 5h, 17h. 17h. Isso mesmo. Daqui a 1 ou 2 domingos, a gente vai celebrar o Dia da Consciência Negra. Então, vamos ter participação, acho que o pastor Henrique Vieira vai estar com a gente, vou conversar depois com a Nelly, com o Vitão, uma maneira da gente fazer uma coisa gostosa, forte, né, para a gente crescer com esses aprendizados. Ontem teve um discurso, não sei quem gosta, mas eu gostei bastante, da vice-presidenta do próximo mandato dos Estados Unidos, né, Kamala Harris, falando sobre racismo. Depois Joe Biden volta no discurso dele e fala sobre racismo sistêmico e faz uma relação entre Bíblia e racismo. Então, a gente está aí acompanhando uma onda que está bem atual, né? Então, vamos aprender com essa onda que tem muito a nos ensinar. Vamos, então, fechar os olhos, pedindo a bênção de Deus para os aniversariantes que foram mencionados e para a nossa caminhada essa semana. Nós te damos graças, Deus com tantos nomes, mas cujo nome mais bonito talvez seja amor. Nós te damos graças, amor, amor dos nossos amores. Porque essas vidas mencionadas, elas são sinais da tua vida. Tu que és amor, tu amas tanto que faz com que outras vidas venham à luz. Por isso, nós te agradecemos, porque essas pessoas fazem parte da história da Igreja Cristã de Ipanema. Dá a cada uma delas o necessário para que elas sejam vidas bem-aventuradas. Vidas bem-aventuradas. Cuida delas. Cuida também de outras vidas que nós agora pensamos, mentalmente estamos pensando, que necessitam também da tua ajuda, por causa de ansiedade, depressão, por causa de doenças as mais diversas. Essas vidas que precisam de cuidados redobrados. Cuida também, pai e mãe de amor, de cada uma delas. E que a tua graça benfazeja, o amor do teu Filho Jesus, a renovação, a criação, o poder transformador do Espírito Santo sejam conosco esta semana e por todo sempre. O abraço da paz. O abraço da paz.